Oi pessoal, tudo bom? Então, semana passada teve a primeira parte do debate e hoje, como prometido, está saindo a segunda parte, certo? Então, confere aí! Tá, então vamos levar assim, acho que todos concordam aqui que tatuagem é um procedimento estético, ok? É o ponto comum de todo mundo? Todo mundo concorda? Sim. Tatuagem é estético. Então uma pessoa não pode colocar silicone se aquilo não for para a glória de Deus. Mas de uma mulher que teve um câncer de mama. É o mesmo procedimento. Não, é estético, brother. Estético não tem critério. Eu tenho nariz grande, beleza? Eu tenho narigão. Se eu quiser ir num cirurgião pedir para diminuir, não é pra vontade de Deus, é pra minha vontade. Eu tô pecando? Eu não vou pro céu? Não, é interessante, porque inclusive uma das minhas tatuagens foi para esconder cicatriz. Ou seja, foi um procedimento justamente para poder, porque eu tenho mancha de corticoide na pele, e foi para esconder aquela cicatriz, então... É puramente, eu conheço uma pessoa próxima que ela tem um seio maior que o outro. E ela quer colocar um implante de silicone porque é uma questão de autoestima. Ela se olha no espelho e ela não se sente bem. E não é pra Deus isso, é pra ela. Ela não vai chegar na igreja, eu tenho testemunho, gente, pra dar aqui. Coloquei o silicone. 50 ml pra igualar. Não é como uma tatuagem, um procedimento estético. Algo, pô, acho que essa parte do meu corpo vai ficar legal se eu colocar um desenho. Eu tô decidido a fazer isso. Eu não tô escandalizando a minha família, eu não tô escandalizando o meu líder. Eu tô em paz com Deus. Eu estou em paz comigo mesmo, eu vou fazer. É pecado? Acho que é um ponto para reflexão, né? Assim, porque é estético, é puramente estético. E a gente poderia levar, inclusive, até mesmo a questão de uso de acessórios, maquiagem, corte de cabelo. Todas as coisas a gente faz com o intuito de que a gente se sinta bem consigo mesmo. Porque se a gente não consegue se sentir bem consigo mesmo, a gente não consegue entrar no cuidado do próprio corpo. A gente não consegue entrar no cuidado da própria vida contra a religião. A gente só vai buscar na religião um refúgio, e não além do refúgio, aonde está crescendo espiritualmente. Se a gente vive num momento de depressão constante, a gente não consegue nem glorificar Deus da forma certa, porque a gente vai estar o tempo todo se botando para baixo, que a vida não está nem aqui. Às vezes a gente vai olhar para a vida, um dia da vida que está horrível e falar, eu preferia estar morto do que estar aqui, mesmo que eu pudesse glorificar Deus. Porque o que eu estou passando nos meus dias a dias é tão grave, é tão agressivo com a minha pessoa, que eu não queria estar passando por isso. E às vezes entra a pessoa que operou fazer um procedimento estético e botar um silicone, porque até antes dela ter posto, ela estava sendo agredida pela sociedade. Estava sendo julgada constantemente. E às vezes o procedimento estético de fazer um nariz ou de botar um aparelho porque os dentes são tortos, é porque muitas vezes ela sofreu, desde quando ela surgiu o problema dela, do que ela tinha, ela sofreu preconceito e agressões que a gente não tem muitas vezes nem como mensurar. Vou botar um negócio primeiro. Até então, eu creio que quem vai ver o vídeo depois também não sabe qual é muito bem a minha posição, mas vamos lá. Você sabe qual é o problema aí? É que botar aparelho não é mal visto pela sociedade. E a botar silicone, a depender da situação, também não é mal visto. E a tatuagem, ela tem um estigma. Tem. Então, o potencial de causar escândalo da tatuagem, a gente tem que concordar, é bem maior. Isso então, é verdade. Posso falar? Vamos lá. Primeiro esse negócio de eu estou bem com Deus. Eu me sinto bem com Deus. Tem igreja de homossexuais que todo mundo lá está se sentindo bem com Deus. Eu já fui evangelizar para bandido, que ele roubava, ele na cabeça dele tinha que roubar, porque a sociedade tinha, ele não. E ele achava que ele estava bem com Deus, que Deus ia julgar. Ele diz, não, Deus vai me julgar. Ele achava que estava bem com Deus. Então, a Bíblia diz que os bodes vão chegar, Senhor, Senhor, em teu nome, eu curei, fiz isso e aquilo. Os bodes estavam bem com Deus. Então, né, muita gente, a Bíblia diz que das 10 vídeos que representam a igreja, 5 vão ficar e 5 vão subir. Você tem ido na igreja vai ser condenado. Com certeza todo mundo ali estava bem com Deus. Inclusive os que têm tatuagem e os que não têm. O quê? Os que não têm vão subir ou não. Isso aí. Claro. Só que pode mudar de é um mistério. O próprio diz isso, assim, então uma coisa que eu fizer no meu corpo vai determinar se eu vou ou não vou para o céu. Eu acho que eu mudei do assunto, mudou um pouquinho. Eu não entrei na tatuagem ainda, estou vendo o sentimento de estar bem com Deus. Agora eu vou entrar na tatuagem. Mas se então Deus olha o coração, eu faço o procedimento e isso vai me definir se Deus realmente
vai, né, deixar de me Não. levar. Tá bem com Deus é algo muito pessoal, cara. Assim, é muito pessoal. Se eu não estou guardando o ponto de vista de tatuagem, estou dizendo o sentimento de usar como argumento porque tá bem com Deus. Eu estou querendo Mas é algo pessoal, tá bem com Deus. Você pode olhar pra alguém ali que a igreja lá, uma igreja pentecostal, o louvor tá pegando fogo, todo mundo pulando, o cara tá lá quietinho, de olho fechado. Você olha, o cara não tá sentindo nada ali. E às vezes o cara tem intimidade com Deus e eu não tenho metade do que o cara tem. Vamos lá. Só pra gente botar ordem aqui no negócio. Ele não está dizendo isso. Ele está falando o seguinte, que como a gente está falando de um ponto específico que é tatuagem, talvez estar bem com Deus não seja um parâmetro. Porque tem gente que peca, tá bem com Deus. Porque é muito implícito. Né? Mas vamos lá. Deus não vai levar quem tá bem com Deus. Não vai levar a terra toda. Assim como eu creio também que eu duvido muito que você, Senhor, não acredite que por uma pessoa, vamos supor, vamos colocar que tatuagem errado não é vontade de Deus. E aí o cara se tatuava, ele vai para o inferno? Não é isso que você acha? Não. O que você está trazendo é o seguinte, errado ou certo? Nós erramos. Tá, mas peraí, aí é um pouco confuso agora. Aí depois... Se ele não concorda que a pessoa vai pro inferno. Então não é errado. Então não é errado. Não pode fazer porque tatuagem. nós erramos, e apesar de errarmos, não somos destituídos da graça de Deus. Amém. Da graça, mas peraí, está entrando no ponto delicado agora. Você falou que ele pode dizer, pelo discurso dele, não é a favor de quem é cristão, que tem a vida com Deus, tá lá bem fazendo tatuagem. E ao mesmo tempo pode fazer, tipo, ele concorda que não acha que vai pro inferno se fizer, mas não pode, mas ele não vai pro inferno. Mas não agrada a Deus. Na opinião dele, não agrada a Deus, pode trazer escândalo, mas não vai condenar o cara. Mas se eu não agrada a Deus, eu não estou condenado? Não, nem sempre a gente agrada a Deus, não é por isso que então vai viver uma vida desagradando a Deus e eu vou pro céu? Aí é diferente. Uma coisa é agradar, pontual. Uma vida que desagrade a Deus. Mas Deus tem gente que ora pouco. Vamos supor que Deus se agrade de quem ore muito. Vamos dizer. A pessoa que ora pouco não vai para o inferno porque pecou, mas não agradou a Deus como deveria. Por assim dizer, mais ou menos. Vamos lá. A gente vai voltar para o raciocínio. Vamos lá. Vamos interromper ele não. Aí depois falou da estética. Uma coisa é uma reconstrução do corpo, né? Você perdeu metade do rosto e reconstruiu, perdeu o seio na cirurgia, num câncer, reconstruiu. Outra coisa é vaidade. E a Bíblia, ela condena a vaidade. Porque, vamos lá, primeiro Timóteo 2,9. A gente sabe que geralmente, desde aquela época, quem era mais voltado para a vaidade eram as mulheres. Timóteo 2,8, começando 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. 9. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes não se ataviem com modéstia, ou se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestido dispendioso. Falando de vaidade, 1 Pedro 3,3. Também. Não seja o adorno da esposa que é o exterior, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Paulo condena a vaidade. Por isso tem muitas igrejas hoje que as mulheres não se ataviam. Eu acredito, na minha visão particular e com base na Bíblia, que a igreja hoje tem se desvirtuado muito da palavra. A parte de ser pecado ou não. A gente, primeiro, se a gente fez, como a gente estava dizendo, né, num período de ignorância, não necessariamente vai ser pecado para a doutrina que ela abraçou agora. Ela está tentando se corrigir do que ela pode ter considerado errado agora. Agora, o maior problema é aqueles que já estão na doutrina, aqueles que já são cristãos, em usarem de coisas que a pessoa teve na sua vida para julgamento. Se a gente mantém a nossa vida, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a graça, estando sempre julgando aquele que está para entrar, ou julgando aquele que está dentro da igreja, os errados somos nós. Então talvez o maior erro seria justamente quem está julgando Exato. A pessoa que fez. Se a gente continua fazendo essa reprodução de julgamento das pessoas, a gente afasta aqueles que estão querendo buscar graça, aquele que está querendo buscar o caminho, a gente está afastando ele do caminho. Na verdade, assim, até aquelas coisas que são bem claramente tidas como erradas, a gente sabe, por exemplo,
Dá um exemplo aí de uma coisa que a gente sabe que é errado, que a gente não vai te falar aqui. Prostituição. Hã? Prostituição. Vamos lá, você descobre um escândalo dentro da igreja que tal pessoa ocupava cargo de liderança e acabou fornicando. Vamos lá. E cabe a você julgar aquela pessoa? Jamais. Jamais. Mas é errado? É errado. Tá entendendo? Então assim, julgar sempre é errado. A gente pode dizer que tatuagem é certo, como a gente pode dizer que tatuagem é errado. A Bíblia diz mas que são são inocentes. Mas que fique claro que julgar e ter uma opinião são coisas Ué, diferentes. claro, Você pode ter uma opinião respeitando a do outro. E eu não estou julgando o que ele está fazendo. Isso. Eu acredito, ao meu ver, julgar é determinar. Você fez tatuagem, você vai pro inferno, porque é errado. Eu estou determinando, estou batendo o martelo. Julgar é isso. Eu estou dizendo seu destino, independente de qualquer coisa. Não existe isso. Eu tô E fechando assim, com a- algo que eu acho interessante também, que até você falou um pouco antes, quando a gente falou parte de silicone e tal, eu acho que a pessoa ela tem que se resolver primeiro. Sabe, não é fazer algo para se resolver, é se resolver e se decidir fazer aquilo depois, exemplificando. Não vou colocar um silicone, porque é se entender, olha, eu me amo assim, mas eu acho que eu vou ficar melhor, sabe? É tranquilo, não é trazer um peso sobre a tatuagem. Eu vou botar tatuagem porque eu acho que vai me fazer diferente, eu preciso disso para me destacar em alguma sociedade, em algum grupo. Eu acho que essa motivação é errada. Você entrou inclusive na nossa próxima pergunta, que é qual a motivação para fazer a tatuagem? A pergunta foi de quem, mano? Só pra gente. Foi de Laís. Laís. Acho que a motivação é extremamente pessoal, porque, como eu disse, tatuagem é estética pura. É estética. E eu continuo batendo na tecla. Vale a pena validar com o Espírito Santo. Valida com ele. Ele é o melhor autenticador de documento que existe no mundo. Espírito Santo, quero fazer uma tatuagem. O que o senhor acha? Sabe, abre um jejum, abre um propósito. Coloca na mão de Deus. Separa um momento. Porque acho que assim, em qualquer âmbito, cristão, profissional, se você não consegue separar um devido tempo para fazer uma auto-reflexão daquilo que você se propõe a fazer, você já está fracasso, entendeu? Já é um fracasso. Você precisa tirar um tempo, pensar, refletir, e orar é a melhor maneira de fazer isso, cara. Porque assim, a graça, a gente falou muito aqui a palavra graça. Graça, ela significa favor imerecido. Porém recebido. Eu não mereço, porém eu tenho a graça de Deus, independente se eu tenho tatuagem, se eu não tenho, se eu uso brinco, se eu deixo de usar. Eu tenho brinco há muito tempo. Então, um dia que eu me olhei no espelho, eu falei, cara, não é essa imagem que eu quero ter. Tirei. Eu não tenho esse conceito hoje de tatuagem, não pode ser que daqui a 10 anos eu me olho no espelho e diga, olha, eu não me arrependo, mas eu não quero ter mais tatuagem, não vou fazer mais tatuagem. E eu não vou condenar alguém porque tem tatuagem. Eu tenho tatuagem, minha esposa tem tatuagem, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, que quando ela for adolescente, talvez ela queira fazer uma tatuagem, eu não vou poder proibi-la. Sabe? Então assim, graça é isso, ela exclui a lei, porque a lei foi cumprida pelo mestre. Ele veio para cumprir a lei, ele se vestiu de homem, ele é o verbo que se fez carne, porque Deus não poderia simplesmente abrir o céu lá e falar, acabou o pecado, poderia. Mas existia uma lei humana e Jesus passou pela lei humana. Jesus aprendeu com os líderes daquela época. Então ele fez tudo isso para que nós pudéssemos viver a graça. E a graça é um favor que nós não merecemos, cara, independente, porque a gente vai pecar, não adianta, a gente vai buscar santidade todo dia, a gente vai estar devocional com Deus, mas a gente vai cair em pecado porque é da natureza humana. Mas o ponto é ser sintonizado com o Espírito Santo o tempo todo. Fácil, Está porque o Espírito Santo é como um motivação. alerta, entendeu? É como um alerta. Como eu te disse, várias vezes eu vou fazer tatuagem, várias inúmeras eu vou fazer um tatu, dava certo, o desenho, tudo. Na hora que eu fui fazer, eu fiz, o Espírito Santo falou comigo, não faz, não é o momento. E eu não fiz, cara. E eu acho que isso é buscar intimidade com Deus, é você estar disponível para ver a voz do Senhor. Pode ser que o Espírito Santo chegue para mim e diga, filho, basta, não faz mais tatuagem não. Chega isso na sua vida. E eu estou disponível para ouvir o Espírito Santo dizer isso e dizer, ok, Senhor, acabou, fica até aqui. Eu acho que essa é a diferença, sabe? Não é a condenação, não é o crucificar, porque Cristo foi crucificado já por nós.
Então por que eu vou crucificar alguém? Por que eu vou... Sabe? É muito delicada essa situação. É como um exemplo que você usou aqui há pouco, eu não sei se estava gravando na hora. Um líder foi lá, fornicou, tá? A gente vai julgar ele? Não. Mas assim, a gente vai orientar, a gente vai orar por ele, a gente vai amar ele, a gente vai morrer por ele. Sabe? E eu acredito que é assim, é suportando a carga uns dos outros. Você decidiu fazer uma tatu hoje, você é homem de Deus, você fez a tatu, você não vai deixar de ser homem de Deus se você fez uma tatu. Você vai deixar de ser homem de Deus se você parar de ter seu devocional com Deus, se você parar de dar lugar à voz do Espírito Santo, se você começar a agir pelo seu pensamento, pela sua carne, pelas suas vontades. Gente, que tem de pessoas que passam um ar de santidade muito grande e não é 10% daquilo, mas não cabe a nós julgar, né? Como a gente está falando. Mas cabe a minha vida com Deus, como é que tá? Acho que falta muito a gente olhar pra gente, sabe? Não é egoísmo, mas é auto-reflexão. Como é que tá minha vida com Deus? Em vez de eu ficar preocupado contigo, por que teu cabelo é assim, velho? Passa uma escovinha aí, uma chapinha nesse cabelo, não vale a pena. Jesus fala, tira primeiro a trave do argueiro do seu olho. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Então, acho que primeiro somos nós, e o nosso testemunho, tem um ditado que eu gosto muito assim, não eleve a sua voz, melhore os seus argumentos. O nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que eu dizer, não faz tatuagem errada, não faz tatuagem não agrada a Deus. Se eu não tenho tatuagem, meu testemunho com Deus é libado, outras pessoas vão ser alcançadas por esse testemunho. E se eu tenho tatuagem, se eu deixo de ter, se eu tenho brinco, se eu não tenho, isso não vai fazer eu ganhar mais alma para Jesus. Isso não vai fazer, o que vai fazer é o testemunho de Deus nas nossas vidas. Eu creio muito nisso. Ok, então, assim, eu concordo que você tem que sempre buscar o que Deus acha, orar, jejuar, como ele falou, né? Buscar mesmo, que eu tenho certeza absoluta que Deus responde. Amém. Agora, a questão do julgamento não é... A Bíblia condena julgamento de qualquer forma, ainda que a pessoa faça... Ainda que a pessoa venha a se prostituir, venha a adulterar, você não pode julgar, né? Você tem que buscar aconselhar. Mas não é a questão do debate se você deve ou não julgar, mas sim se você deve, se é do agrado de Deus ou não fazer tatuagem. Por exemplo, mesmo que, vamos supor que se defina que não seja do agrado, ainda assim você não pode julgar. Está errado, entendeu? Primeiro exemplo da prostituição. Se a pessoa está em prostituição, você não pode julgar, está errado. Isso não está dizendo que a prostituição é errada. Ou é certo, ou alguma coisa assim. Primeira coisa, se a pessoa fez a tatuagem ou não, você não pode julgar. Isso não está dizendo que a pessoa, se fazer tatuagem está certo ou errado. A questão aqui é a gente saber se é do agrado, na luz da Bíblia, se é do agrado de Deus ou não. Então eu creio, né, primeiramente que nem ele falou, busque em oração, em jejum, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai lhe responder. Entendeu? Agora, assim, eu mesmo sinto no meu coração que não que no meu ponto de vista, que não é do agrado de Deus eu fazer. Quando a pessoa, depois de crente, fez tatuagem, eu não vou julgar, né? Eu falo de Deus, né? Agora eu acho assim que a Bíblia desperta em você a mente, a mente de Cristo, né? Então, aquele negócio, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por essas coisas. Tudo me é lícito, nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, como é que isso vai lhe edificar como cristão, né? Como é que isso vai trazer um bom nome da Igreja de Cristo para você? O negócio não é só, você não pode chegar, vou fazer, e vocês da igreja não podem julgar errado no lugar. E também tem um ímpio que está julgando, né? Como eu falei, tem paradigmas. E aí você vai dizer para o ímpio, você não pode me julgar e tal. A Bíblia manda a gente andar sempre trazendo uma boa reputação. Então, se o nego está errado julgando, ele está errado, não justifica, mas também não é porque não pode julgar que justificar que se algo é certo ou não. Não sei como se justificar não acho fazer porque ninguém pode me julgar. mais ou menos isso, melhor. Deu uma enxugada. Então eu falo porque ninguém pode me julgar e eu faço o que eu quiser e pronto, acabou. Mais ou menos isso. Vamos segurar aqui,
certo? Porque senão o vídeo fica muito longo, mas não se preocupa que semana que vem sai a última parte desse debate, certo? Então não esquece, certo? Próximo sábado vai estar aqui a última parte do debate para vocês. E não esquece de curtir, de comentar, compartilhar, certo? De falar o que você acha sobre o assunto e até deixar a sugestão do que vocês querem ver aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Beijão, até semana que vem!